Olá, meus amigos, feliz ano novo, feliz 2019. Culturalmente o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, então estamos aí, né? Acabou o carnaval, começa a primeira semana do ano agora, amanhã. Eu fiquei bastante tempo em silêncio, apesar do pessoal ter me pedido para falar sobre alguns assuntos, eu preferi, nos últimos 3 meses eu fiquei em silêncio total. E isso tinha uma razão, né? Era muito precoce para analisar e sair emitindo opiniões, falando algumas coisas, mas eu tenho sido constantemente instigado a falar alguma coisa, o que eu acho, o que eu penso. Eu queria dizer que tem alguns assuntos que eu acho importantes levantar para começar a ficar na cabeça das pessoas. Primeiro, desde o final do ano passado, eu venho dizendo isso para o pessoal mais próximo, vai haver um grande êxodo federal, né? O combate à corrupção, e aí pessoal, vamos falar a verdade, apesar do Bolsonaro, Jair Bolsonaro ter o seu estilo pessoal questionável, a maneira como ele faz as coisas, é um estilo pessoal dele. Ele, em questão governamental, está fazendo aquilo que ele disse que ia fazer. Não é decepcionante, não é nada, vamos dizer assim, surpreso para a gente, não é para ficar surpreso ou surpreendente as coisas que ele está fazendo. Ele falou, os primeiros 15 dias falou do desarmamento e liberou, flexibilizou a posse de arma, falou sobre previdência, está atacando isso, falou sobre montar um ministério sem indicação partidária, grande parte do seu ministério foi todo indicado. Aí tem obviamente críticas, né? Ah, fulano é melhor, é pior, não interessa, mas não foi critério partidário que foi usado. Ele está sendo coerente com tudo, né? O Moro, na sua coerência, também está atacando a corrupção. Então, existe na esfera federal um ataque forte. Eu não sabia se isso ia acontecer ou não, mas eu acho que hoje a gente pode dizer que realmente está acontecendo. A questão de corrupção, a fraudes, a desvio de dinheiro e tudo mais. Isso faz com que os atores criminosos, os políticos criminosos ou os participantes de esquemas de corrupção na esfera federal vão procurar outro lugar. Isso aí quem trabalha com segurança pública sabe que você ataca o crime num determinado local, o criminoso desvia ou muda o tipo de crime ou muda a região geográfica onde ele está agindo, né? Considerando que o presidente Jair Bolsonaro disse que iria mudar o sistema do Pacto Federativo, passar a respeitar o repasse das verbas, provavelmente as receitas municipais vão aumentar nos próximos anos, né, os repasses. E obviamente nós vamos começar a assistir, e isto é importante ter uma crítica, e é aí que eu queria dizer àqueles que me ouvem, né? Ter uma posição bem crítica. Nós vamos começar a assistir um monte de atores políticos e alguns criminosos, empresários, etc., que atuam e sempre atuaram na esfera federal, correr para as oportunidades que eles acham que vão ter nos municípios, né? Então a gente deve ver um monte de gente que sempre ficou na esfera federal agora começar a correr, voltar para os seus municípios ou buscar municípios para onde haja oportunidades de negócios escusos, partidários, etc. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento, muito atento. E eu vinha dizendo isso já há bastante tempo. Outra coisa importante a se dizer, né, é que, aliado a essas duas coisas, com relação especificamente a Campinas, que é a nossa região aqui, né, a gente tem então um forte esquema, né, de combate à corrupção na esfera federal, uma possibilidade, com certeza Campinas, por ser uma cidade grande, ela vai ter um repasse grande. Alguns partidos, o PDT abertamente no final do ano passado se posicionou dizendo que, considerando, óbvio, que o fracasso nas eleições, ele iria focar todo o seu esforço político nas cidades com mais de 200 mil habitantes. São 150 cidades, mais ou menos, aproximadamente, no Brasil, para onde grande parte dos recursos, são cidades que têm projetos com volumes de recursos maiores, deverão migrar. Então, quer dizer, existe os partidos, e a gente vai assistir a todos aqueles partidos tradicionais, né, um retorno grande, né, de esforços no sentido de ter o controle político e de ter uma participação política maior nos governos municipais e das cidades maiores. Campinas, para quem não sabe, né, é comparada às capitais. Então nós temos aqui um polo que foi abandonado,
Não vou entrar em questões de se houve ou não há, ou houve ou não houve corrupção nesse governo que está aí, não é essa a questão, mas eu digo que os atores procurarão ter espaço político daqui para frente no município de Campinas, especificamente, para poder procurar oportunidades, né? A nossa cidade tem aí uma série de representantes políticos, muitos deles ficaram longe de Campinas, não participaram dos problemas de Campinas. Eu mesmo, pessoalmente, procurei vários deles aí nos últimos 10 anos para indicar problemas que a gente estava tendo aqui na cidade, e essas pessoas grande parte delas não se envolveram. Quer dizer, estavam botando todo o seu esforço no seu projeto federal, né? Então Campinas ficou abandonada, né? Campinas tem uma vocação para a área de ciência e tecnologia muito grande, né? Nós temos universidades, temos centros de pesquisas, temos orçamentos federais aí, com a questão dos Sírios, né? Um orçamento de quase 400 milhões de reais, quer dizer, o orçamento de Campinas é 4 bi, 5 bi, nós temos praticamente 10% do orçamento de Campinas num projeto federal em Campinas, na área de ciência e tecnologia. Temos inúmeras universidades, temos centros de pesquisa de empresas, de indústrias, centros de pesquisa privados, tem uma série de aparelhos aí na área de ciência e tecnologia que foram desmantelados, né? Foram abandonados durante aí muito tempo. E grande parte desses políticos, inclusive parte deles eu procurei pessoalmente, não se interessaram, não se preocuparam com o que estava sendo feito aqui na nossa cidade, infelizmente, né? Precisamos sim ficar muito atentos, nós campineiros, para o retorno ou a invasão de políticos novos, empresários novos na nossa cidade, buscando alternativas para corrupção ou para negócios escusos. Esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto que eu vejo é um combate hoje, né? A gente já tem um discurso e tem um debate aí municipal em cima de várias questões políticas e também de corrupção. Isso é muito bom, a gente não pode abandonar isso. A nossa bandeira agora tem que ser limpar realmente a cidade, passar essa cidade a limpo e ficarmos muito atentos, né, a esses grupos que já estão no poder há muito tempo ou que estavam no poder numa outra esfera e estão voltando, tentando um espaço em Campinas, tá? Porque todo esse cenário ele começa a se desenhar de uma maneira muito óbvia, inclusive. Se a gente lê jornal e vê o que está acontecendo, a gente vê que as coisas estão acontecendo de forma óbvia. Tem muita gente boa, né, em Campinas, para trabalhar por Campinas, né? Outra questão que aí não vou dizer que é uma crítica, mas é uma constatação, né? Existe agora um grupo também que imita, né, repete o modelo Bolsonaro na eleição do governo federal para um discurso municipal ou estadual ou nas várias cidades. O discurso é o seguinte: basta o cara ser militar para ele servir para qualquer coisa, para ele ser perfeito. E isso também não é verdade. Eu tenho visto alguns amigos, tenho visto empresários, tenho visto pessoas com excelentes ideias, que hoje, para conseguir levar essas ideias para o governo, né, tem que conhecer um coronel. Não adianta nem ser major, tem que conhecer um coronel ou um general, porque senão não vai conseguir levar à frente os seus projetos, suas ideias. Isso também não é uma crítica construtiva, eu acho que faz parte da mudança do governo, mas isso também a gente tem que ficar atento, né? Não basta o sujeito ser militar, ex-militar. Eu vivi a minha vida, eu tive minha adolescência, meu pai trabalhou no governo Geisel, eu vivi perto dos militares a vida toda minha. Não critico, acho os militares extremamente, eu me considero inclusive, extremamente disciplinados, né, orientados para resultado e tudo mais, mas não quer dizer que o militar, só pelo fato dele ser militar, ou ter treinamento, ou ter formação militar, ele sirva para qualquer coisa, ele resolva qualquer problema, ou ele seja a melhor opção, né? Isso nós também precisamos ficar atentos, né? Porque a gente vai meio na onda. Então são vários grupos aí que estão se formando e eu queria ir participando disso para vocês e vamos voltando a conversar um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? Um abraço forte aí, uma boa semana a todos e um feliz ano novo.